Salve, salve, Matheus Donadon, residente de neurocirurgia. Mais um vídeo aí, continuando a saga de neuroradiologia, né? E nesse caso aqui, eu gostaria de entrar naqueles nuances que foi conversado previamente, né, nas sequências funcionais, difusão, ADC, SWI. Então vamos lá. Essa paciente aqui, paciente idosa, 30 e poucos anos, foi uma queda de própria altura, um subdural agudo, né? Ela chegou pra gente aí sem reflexo já, né, midriática, mas com um relato confiável de poucas horas de evolução, 1, 2 horas de evolução da perda do reflexo até a abordagem ainda. O paciente foi drenado, etc. Não vou entrar no racional cirúrgico aqui da coisa. Gostaria de comentar aí o pós, né? Então, essa paciente, essa é a tomografia pós já, alguns dias após a abordagem, né? Então, a gente vê aqui uma discreta fístula, né? A abordagem de craniotomia. Queria mostrar para vocês aqui, ó, essa hipodensidade aqui, né? Esse aqui é um edema de reexpansão que a gente faz depois, que pode acontecer depois que você drena, né? Mas essa hipodensidade aqui é mesencefálica, né? Colocando aqui a ressonância da mesma paciente, né? Um corte T2, né? A gente vê que tem uma relação, né? Um hipersinal em T2, de novo, como eu sei que é um T2 licor branco com substância branca preta, né? Configura um T2 muito bom para ver água, né? E aqui é o edema reacional do edema da lesão de reexpansão. Então, essa hipodensidade na tomografia correlacionada com o T2 na ressonância, né? Seguindo aqui nas próximas sequências, aqui é novamente um T2, né? Para aqui na região da lesão, né? Pega aqui pedúnculo, né? Pega a região aqui central, né? Que é conhecida como tegmento mesencefálico. Lembrando que a divisão do mesencéfalo é basicamente 3 segmentos, né? Porção tectal, né? Que é mais posterior aqui, onde ocorre principalmente a integração de vias oculares, digamos assim, né? Região pretectal, núcleo de Perla, Edinger-Westphal, e que acontece aí toda a via simpática e parasimpática de núcleo, principalmente terceiro par, né? Então, aqui a gente tem essa hipodensidade na região de tegmento, né? Que é essa região mais central, e um pouco de pedúnculo também. Então fica pré-tectal, né? Região de tegmento, e a região mais de pedúnculo, mais anterior, mais ventral ou rostral, né? É entendida como base de mesencéfalo. Né? Pode ser até um pouco mais cranial aqui, ó. Aqui seria melhor. Assim. Tá. E aqui é uma sequência de flare. Né? Então, vamos lá. Hipersinal em T2, né? Hipersinal em flare, certo? Fica até um pouco mais homogênea aqui no flare a lesão, né? Essa região mesencefálica. Então, continuando aqui, essa sequência aqui é um flare também, né? E essa sequência é uma difusão. Então, a gente tem um paciente que tem uma hipodensidade na tomo, correlato com um hipersinal em T2 flare, com restrição de difusão. Extremamente sutil aqui, né, pessoal? Essa restrição de difusão. Né? E, por último, coloco novamente aqui a difusão, a sequência de difusão evidenciando discreto hipersinal, né, pouco de pedúnculo, região de tegmento. E aqui eu coloco um mapa de ADC. Mapa de ADC hipossinal. Aí já começa a dar uma dificultada, acredito. Ou fica mais legal, né? Então, basicamente, aqui, ó, coloquei uma imagem para a gente ilustrar a região, né? Que a gente está falando, basicamente, né? Que seria essa porção mais de tegmento, né? Mais central aqui. E a porção mais da base também, com o hipersinal no pedúnculo ali. Né? Acho que virando assim, fica mais didático, né? Então, seria essa região aqui e um pedaço dessa região aqui, né? Substância reticular, núcleo rubro, fascículo longitudinal, e uns tratos, etc. Eu não vou me ater a isso. Aqui o terceiro par que eu tinha falado, né? Então, uma breve revisão aí, né? Então, ressonância, né? Opa. Aí, ressonância. Cara. Aí. Sequências morfológicas, né? Que entra daí, que a gente tinha conversado. T2, né? Flare, T1, né? Que eu coloquei um asterisco só para mostrar aqui T2. Lembrar que flare é uma sequência ponderada em T2, né? E as sequências funcionais. Que entra daí difusão, ADC, SWI, principalmente. Então, o que acontece aqui, pessoal? Em especial, quero chamar a atenção para a difusão e ADC, né? Com a relação que ocorre com T2 e flare. Então, uma lesão que tem hipersinal em T2, obrigatoriamente tem que ter um hipersinal em flare, né? Com hipersinal em difusão e hipossinal
em ADC, a gente está falando de uma lesão isquêmica, né? E, entre parênteses aqui, uma lesão isquêmica verdadeira. Por que eu falo verdadeira? Justamente pela correlação que tem aqui com difusão e ADC. Tá? Difusão também é uma sequência ponderada em flare, perdão, em T2. Então, quando tem uma lesão, ela tende a ter hipersinal, digamos assim. Ela tende tanto a ter hipersinal pela similaridade ali da aquisição da imagem, né, em que às vezes só que elas vêm coisas diferentes. Difusão vê restrição de água, né? Basicamente a falência da bomba de sódio e potássio. Então, eu não posso atribuir necessariamente a lesão, o hipersinal, à bomba de sódio e potássio, que pode ser um hipersinal expulso de um edema citotóxico, não citotóxico, mas vasogênico, que não necessariamente tem relação com a natureza isquêmica da coisa. Né? Então, e obrigatoriamente, como é tudo no mesmo saco, digamos assim, T2, difusão e flare, né? Todas são ponderadas em T2, elas tendem a ter o mesmo sinal. E isso pode corroborar para um artefato. Né? E como que a gente difere esse artefato? É com o ADC. Né? O hipossinal em ADC, esse mismatch, né? Vou colocar um hiper aqui, ó. Esse mismatch de fusão ADC configura, né, uma isquemia verdadeira, porque tendo esse correlato de hipersinal com hipossinal, a gente exclui o que a gente chama de efeito T2. Era criativa, efeito T2, ou T2 Shine. É isso. Então, basicamente, se você vê uma lesão hipersinal em T2 barra flare com hipersinal em difusão e a correlação negativa, esse é o termo que usam bastante, correlação negativa difusão ADC, configura-se aí uma lesão isquêmica, né? Uma falência, um hipersinal verdadeiro atribuído à falência de bomba de sódio e potássio, nesse caso, de natureza isquêmica. E se eu tiver um hipersinal em ADC? Um hiper. Aí é artefato. Né? Essa restrição de difusão não é verdadeira. Não necessariamente de natureza isquêmica, mas pode ser alguma outra lesão. Né? Alguma outra, como eu falei, o principal diferencial é um edema vasogênico. Né? Acredito que é basicamente isso. Essa paciente, ela tem uma isquemia e tem um coma mesencefálico, né? Bem importante. Isso a gente entra já num outro tópico da neurologia, neurocirurgia, que seja, sei lá. E fica aí para um próximo vídeo os diferenciais de nível e conteúdo de consciência, né? Conteúdo nem tanto, mais nível, né? Lembrando que na neurologia, eu vou falar parcialmente bem esclarecido, assim, no meu entendimento, né? As coisas, eu tenho uma conclusão aí de que a neurologia é bem, digamos, metafísica, assim, né? Subjetiva, né? Então os níveis de consciência a gente divide em vários aí, né? Pode começar com alteração confusional, isso aqui é um delta, tá? Delta de alteração da física. Confusional, você tem um paciente sonolento, você tem um paciente torporoso, você tem um paciente em estupor, você tem um paciente comatoso, você tem um paciente que pode evoluir para estado mínimo de consciência, o paciente pode evoluir para estado vegetativo persistente, ou mesmo para ME, coma histérico e demais aí. Mas isso fica para um próximo vídeo. Fechou? Fiquem com Deus, grande abraço, bons estudos e é isso.